Gente, bom dia. Como vocês estão? Tudo bem? Então, ontem eu fiz um vídeo sobre filosofia, né? E aí fiquei pensando, aí li os comentários, fiquei pensando, eu queria fazer um vídeo sobre felicidade hoje. Na verdade, eu queria fazer um vídeo sobre felicidade sempre, assim, mas eu nunca sei muito bem como fazer isso, porque sempre me parece que eu vou tratar do assunto de um jeito meio tosco, assim, porque a felicidade é um assunto super complexo, assim. E aí eu tinha prometido há uns dias fazer um vídeo sobre coaching, sobre o que eu acho sobre isso. E essas coisas se relacionam, né? Fatalmente, eu acho que se relacionam. Na verdade, no vídeo que eu fiz sobre Tudo Bem Pedir Ajuda, eu falei sobre o negócio da necessidade de diálogo com outra pessoa. E aí falei, tipo, falando qualquer diálogo que seja, inclusive com um coach, assim, que é uma coisa... Em geral, a ideia do coaching, do coachismo, dessa coisa que tomou conta muito primeiro dos Estados Unidos, né, e depois do Brasil, como é uma tradição, assim, a gente pegar essas coisas e replicar aqui uma espécie de decalque, assim, tentando adaptar para o nosso negócio, e virou uma parada. E então, aí hoje eu resolvi, então, tentar falar, continuando a ideia do vídeo de ontem, que tinha a ver com o que eu acho que não, para que eu acho que é viver, assim, né, uma parada bem simples assim de tratar, um assunto simples, mas o que é esse troço de estar vivo, né? Para que serve isso, ou não serve, ou não? E como que no processo de tentar lidar com a nossa vida, com a nossa própria vida, a gente acaba criando tecnologias, técnicas e coisas que, na minha opinião, arrebentam mais ainda a nossa experiência de estar vivo. Hoje eu não estou num dia muito bom, eu estou assim meio deprimido, assim, acabei de sair da minha análise e tal, e falei, cara, acho que eu não estou bem. E até fiquei pensando, vou fazer um vídeo assim, mas também é bom fazer um vídeo não estando bem, porque tudo bem não tá bem também, né? Então é justo, eu acho, com vocês que estão aí acompanhando o Dose Diária, que eu não esteja bem. E às vezes eu acho que quem está muito bem, assim, não está meio percebendo o tanto de sofrimento e coisas estranhas que estão acontecendo no mundo. Mas então, hoje vou tentar falar sobre o que eu acho sobre essa coisa do coaching e tudo mais, mas fazendo uma relação com essa ideia que eu levantei ontem, de que a nossa vida não tem uma função, a nossa vida não tem uma funcionalidade, a gente não é uma geladeira que tem a função de esfriar um alimento, ou um carro que tem a função de deslocar uma pessoa de um lugar para o outro, ou um martelo que tem a função de botar um prego na parede, a gente não é isso, então vamos falar sobre isso, tá? Bom, a gente vive num mundo que a gente vive a lógica da produção. Já falei isso 1000 vezes aqui, a gente vive a lógica da produção. E então você tem que produzir coisas, você tem que produzir, isso é diverso. Várias vezes a gente não percebe que a gente está vivendo essa lógica, mesmo que eu estou aqui produzindo conteúdo, já falei sobre isso, ao consumo e produção. A gente produz o tempo inteiro coisas, a gente vira um corpo máquina, né? Um corpo que produz, um corpo que trabalha, produz. No Brasil isso é mais dramático ainda, porque é uma situação de tentar sobreviver, né? No nosso país, não estou nem falando só de quem está em situação de risco financeiro mesmo, de não ter trabalho e tal, que a gente são milhares de milhões de pessoas. Mas no Brasil mesmo a gente está sempre um pouco ameaçado, né? Você está sempre um pouco, cara, como é que eu me viro aqui? Você tem uma tensão sempre acontecendo. Então você entra no campo da produção. Você fala, tá, tem que produzir, tem que dar um jeito e sobreviver, mas não é só aqui, né? Eu acho que é uma lógica que a gente herdou dos americanos, a ideia do self-made man, o homem que se produz a si mesmo, e que é uma coisa muito, muito terrível. Essa acho a versão mais terrível do capitalismo, assim. O capitalismo deve ter suas vantagens, assim, mas eu sou muito avesso a ela, de modo geral, mas que é a de introjetar o senhor, né? A gente tem essa ideia de que todas as relações humanas passam por uma dialética do senhor e do escravo, assim, alguém que manda, alguém que obedece. E se você olhar as relações humanas, você pode ler quase tudo por essa ótica, assim, um exercício nas relações amorosas, nas famílias, nos grupos sociais, no trabalho mesmo, em todos os campos, na ideia de colonização, de conquista de territórios, enfim. Isso é uma coisa que caminha, está em muitos lugares, é um troço muito forte. E o capitalismo, na versão atual dele, ele introjeta o senhor, né? Então você, assim, mesmo que você tenha um chefe, você é o senhor do seu negócio, porque você teria que sempre produzir mais, e produzir melhor. Tem a ideia da performance, né? Você teria que ser uma melhor versão, você teria que ser um melhor sujeito, capaz de produzir mais coisa. E a gente introjeta isso, então a gente sofre, se culpabiliza, porque a gente nunca está sendo produtivo o suficiente. Então
é muito terrível, e isso é uma doença, que isso gera uma dissociação da gente com a gente mesmo, um grau de sofrimento enorme, de verdade, para muita gente. Sofrimento, às vezes percebido conscientemente, às vezes nem percebido, você está sempre na sensação de estar devendo alguma coisa, eu vivo isso o tempo todo, estou devendo alguma coisa que eu devia estar fazendo e não estou fazendo, estou devendo alguma coisa, devia estar produzindo um negócio, fazendo um post, escrevendo um texto, mandando um roteiro, alguma coisa, mesmo que eu não tenha nada para fazer, efetivamente, a gente não consegue ficar no nada, a gente não consegue ficar no zero. Aí eu sei, budismo e tal, eu sei, tudo bem, eu estou ligado, tá, meditação existe mesmo, mas ainda assim a meditação é uma espécie de várias vezes, a não ser que você realmente vire monge. A meditação é um paliativo, uma coisa para tentar controlar e relativizar um pouco essa coisa que é desse senhor dentro de você que está te mandando fazer mais coisas. E te falando, você está devendo para o mundo, você está devendo para o mundo. Isso é muito sério. Eu acho de verdade que a gente fala muito pouco sobre isso. Acho que a gente tinha que falar mais sobre isso e mais seriamente sobre isso. E aí, então, na minha visão, a gente teria que fazer um processo de desconstrução dessa ideia de autoescravização. Uma desconstrução radical. Que é processual, não é agora me liberei disso tudo, não é processual, mas que ela tem que ser feita visando uma radicalidade, porque nem no sentido da sua vida pessoal quanto do mundo planetário, a gente não consegue aguentar esse sistema. A gente está vivendo uma corrida para o final, para o vazio. Então o capitalismo vai esgotar tudo, né? O capital não se importa com nada disso, né? Claro que tem capitalismo verde, tentativas aí e tal, mas a tendência é que isso não seja assim. A China e os Estados Unidos tentando ver quem chega primeiro no buraco, no vazio, no buraco negro. Então é muito preocupante. E aí então eu acho que o processo que a gente deveria realmente conseguir fazer é entender como é possível desconstruir essa escravização de si mesmo, essa ideia de que você tem que produzir. E é muito difícil fazer isso porque a gente tem que produzir para sobreviver, né? Para ter um salário, para pagar nossas contas, para comprar nossas coisas, e tem gente passando fome, então tem gente na rua, na merda, assim, é uma situação real, isso é real. Mas então a gente tem que construir uma maneira de viabilizar essa calma, essa desescravização, esse desescravizar, né? E aí o coaching, para mim, só para ficar nesse tema do que eu estava falando, entra no caminho contrário. O coaching de modo geral, coaching pode ser uma palavra para tudo, né? Tem coaching de tudo, né? Mas o coaching virou uma espécie de otimização do processo de produção. Então, como que você se torna uma melhor versão de você mesmo? A produção pode ser em muitos níveis, mas o coaching vai te ajudar a ser uma melhor versão de você mesmo. Vai te ajudar a ficar mais calmo até, às vezes, a produzir uma melhor calma. Mas, então, muito duro. Então, te organizar a tua vida para você conseguir fazer as coisas com menos sofrimento, nesse sentido, para fazer as coisas com menos atrito, para fazer as coisas com mais eficácia, para conseguir ser capaz de produzir mais. No fundo, o coaching, de modo geral, está passando pela lógica da capacidade de produção, de mais produção. Não tem exceções, eu acho, aí se vocês quiserem dizer exceções, eu talvez esteja sendo simplista, provavelmente estou sendo simplista, mas eu acho que está ligado a isso. E o que eu acho que a gente tem que fazer realmente agora, gente, de verdade, é parar o negócio e falar, peraí, olhar em volta e falar, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Calma aí. E aí é a função da filosofia. E aí é para isso que serve a filosofia realmente, que é para você parar e dar um passo atrás na sua vida e falar, peraí, o que é isso que está acontecendo? Isso pode ser doloroso, isso pode ser cheio de crise mesmo, dor, medo, angústia. E parece que angústia, dor, medo não tem mais espaço na nossa vida, a gente tem que tomar remédio e se livrar disso, né? De novo, não estou dizendo aqui que tem gente que não tem que tomar remédio, acho que tem, não estou entrando nessa discussão agora, podemos ter de novo, já tivemos, podemos ter de novo. Mas eu acho que a gente tem que conseguir se conscientizar e olhar para as coisas e falar, peraí, o que eu estou fazendo? O que é necessário realmente fazer? E o que é só o senhor de mim mesmo, o escravizador de mim mesmo dentro da minha consciência que está me falando, cara, você precisa de mais. Você precisa de mais dinheiro, você precisa de uma casa, você precisa de uma viagem, você precisa de experiência, você precisa ter experiência, você precisa consumir mais coisas, né? O que é esse senhor que está aí te culpabilizando, te produzindo uma situação de angústia, de ansiedade, e de inveja, e de tudo isso que vem atrelado a isso. Então, acho que a gente de verdade fala sobre isso, mas a gente não encara esse problema, que é um problema muito sério que a gente está vivendo. E o coaching, para mim, parece vir no caminho oposto, porque o coaching está ligado à ferramenta da produção. Estou sendo simplista? Me digam. Bom, era um pouco isso que eu tinha para dizer sobre isso, mas, de modo geral, eu diria que melhor ter uma interlocução com alguém que seja. Acho que tem coaches que são legais, eu nunca fiz nem coaching de nada, mas ouço notícias de, cara, tal pessoa foi muito legal para mim, me fez perceber uma porrada de coisa.
Então, acho que qualquer tomada de consciência sobre a própria vida é melhor do que não ter uma tomada de consciência. Porque o fundamental da sua existência é que você seja senhor da sua existência. Não senhor senhor e escravo da sua existência, mas dono dela. Dono, não dono, vivente dela. Já esquece que eu acabei de falar. Não seja senhor da sua existência. Esquece senhor e escravo. O ideal da sua existência é que você esteja vivendo a sua existência. Para isso, para que você possa ser autor da sua existência, talvez. Então, autorar a sua existência, ser autor desse negócio e dizer, essa é a minha existência, estou produzindo, não estou produzindo é uma palavra complicada também, produção, mas estou aqui tentando vivenciá-la, né? Então, esse vídeo está confuso, eu sei, mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. O ideal é que a gente seja autônomo na nossa existência. Então, trabalhar para isso. Então, qualquer tomada de perspectiva em relação a isso é boa. Então, nesse sentido, o coaching poderia ser bom. Acho que é complicado porque em geral ele aponta para o caminho oposto ao que eu estou falando aqui, que é um caminho de parar de se obrigar a produzir mais. De poder olhar para a rua, olhar as pessoas em volta, correndo atrás de alguma coisa que elas não sabem muito bem o que é, cumprindo uma função como máquinas que cumprem funções, todos nós somos máquinas que estamos cumprindo funções de produção, e falar, peraí, a gente não é máquina, a gente é sujeito que sente. A gente é sujeito que tem emoção, sentimento, afeto. É isso que a gente é. E que pensa. A gente sente e a gente pensa. A gente não é produção. A gente não é produção. A gente pode produzir coisas, a gente tem capacidade de produzir coisas diversas, coisas incríveis e maravilhosas, a gente tem capacidade. A arte e ciência nesse sentido. A gente tem capacidade disso. Isso é uma beleza. É uma coisa que se aproxima do divino nesse sentido. De produzir, de dar vida a algo que não existia. Isso é a capacidade do humano, que é um negócio de deixar embasbacado, mas a gente não é obrigado, não deveria ser obrigado a produzir. A gente não tem mais escravidão em estrito senso, mas a gente está se escravizando por um sistema que obriga que a gente produza cada vez mais, porque a gente tem que ser cada vez melhor na lógica do consumo. Falei, é isso mesmo que eu penso. Posso estar enganado, certamente estou enganado. Digam o que vocês acham, até amanhã. Vou tentar estar de mais bom humor amanhã, não sei. Às vezes fica difícil, pessoal.